Não é o que ela diz, é o que ela não responde. É o jeito como ela continua calma, mesmo quando ele joga farpas disfarçadas de piada. É o olhar sereno de quem já entendeu demais e não pretende mais explicar nada. O que desmonta o ego dele não é um grito. É o silêncio confiante de uma mulher que parou de se afetar. Homens acostumados com mulheres que se doem fácil, que se desdobram para agradar, que imploram por migalhas de atenção, não sabem o que fazer quando encontram uma que não corre atrás, que não quer entender o que não faz sentido, que simplesmente se afasta quando algo fere a sua paz. A postura que mais toca o ego masculino é essa ausência de reação. Ela não discute, não se justifica, não compete com ninguém, não quer ganhar. Ela só deixa claro, com o próprio comportamento, que não está ali para mendigar vínculo nenhum. E isso, mais do que qualquer palavra, muda a temperatura da relação. Porque o ego dele estava acostumado a ser alimentado. Aquela velha dança em que ele testa e ela reage, ele se afasta e ela corre atrás, ele finge indiferença e ela tenta se provar. Mas agora, tudo isso caiu por terra. Ela não responde mais aos testes, não entra mais em joguinhos. Ela apenas observa, respira e vai embora inteira. Não há nada mais desconcertante para um homem do que perceber que suas estratégias não funcionam mais. Porque por trás de cada ironia que ele solta, existe uma necessidade silenciosa de ser importante para ela. E quando ela não se importa mais, algo dentro dele quebra. A postura dessa mulher não é ensaiada, não é estratégica, não é vingança. É consequência. Decepção demais, palavras de menos, feridas antigas que não cicatrizaram porque ela ainda esperava que alguém voltasse diferente. Mas um dia ela entendeu que não precisava mais esperar, porque o respeito que ela queria do outro precisava começar nela. E ali tudo muda. Não é que ela virou alguém fria, ela virou alguém que se escolhe. E uma mulher que se escolhe nunca mais se explica. Homem nenhum ignora uma mulher que não se explica, porque isso confronta diretamente a ilusão dele de que ainda pode controlá-la emocionalmente. Ele pode não admitir, pode disfarçar, mas a ausência dela grita, não porque ela fez drama, mas porque ela fez falta. E quem faz falta em silêncio, fere onde mais dói, na ilusão de poder que o ego masculino constrói para se sentir grande. Ela não quer mais atenção, quer paz, e isso desarma qualquer tipo de controle. A mulher que parou de reagir é a mesma que antes sentia demais, que chorava escondido, que perdoava rápido, que aceitava pouco, mas agora ela está cansada, não do amor, mas da ausência dele, não das pessoas, mas da bagunça emocional que elas causavam. E o cansaço fez com que ela enxergasse o jogo, fez com que ela visse que não adiantava mais investir onde sempre faltava reciprocidade. E quando a mulher para de reagir, ela não faz isso para machucar, ela faz para sobreviver. É um grito interno que ninguém ouve, mas que transforma tudo por dentro. Homem nenhum ignora isso, porque por mais que tente fazer pouco caso, ele sente que perdeu acesso, sente que o que antes era garantido, agora é inalcançável. Sente que aquela mulher que era tão fácil de provocar, agora não se abala nem com os piores argumentos. E o ego dele, que tanto se alimentava da reação dela, agora está faminto. Carl Jung dizia que o ego é uma construção frágil, que precisa constantemente ser validada para se sentir viva. E o que essa mulher faz, com sua postura firme e silenciosa, é tirar o alimento que o ego dele tanto busca. Ela não valida mais nada, não responde às tentativas de provocação, não se defende de acusações, não tenta mais ser a compreensiva. Ela é o que é, e quem quiser ficar, que fique inteiro. Essa exigência não é dita em voz alta, mas está ali, no modo como ela se comporta, no modo como ela se levanta e vai embora sem se despedaçar, no modo como ela não liga mais para quem sumiu, no modo como ela não pergunta mais por que ele mudou. Ela não pergunta porque já entendeu.
E essa compreensão íntima, silenciosa, desconcertante, toca o homem que ainda vive em disputa interna com seu próprio valor. Ele pode até tentar não demonstrar, mas quando ela deixa de tentar, ele sente. É uma ausência que pesa, não como ausência de corpo, mas como ausência de submissão emocional. Ela não aceita mais desculpas vazias, não se contenta mais com palavras bonitas, sem atitude, e não abaixa mais a própria luz para caber em ninguém. Essa mulher passou a ser um espelho, e os homens que não sabem lidar com o próprio reflexo se sentem ameaçados. Ela não os ataca, apenas os revela, não os diminui, apenas mostra o quanto cresceram pouco. E isso dói, não por maldade, mas porque no fundo ele sabe, aquela mulher foi a última que ainda o enxergava com verdade. E agora, ela não está mais lá. Quando uma mulher escolhe não reagir, não é porque está indiferente. É porque finalmente se importou mais consigo mesma. E o que toca o ego masculino não é o fim do relacionamento. É o fim do poder que ele achava que tinha. Ele achava que era só mais uma fase, mais um joguinho dela, desses que passam com um pouco de paciência, um pouco de silêncio, um pouco de charme ensaiado. Mas ela não voltou, não mandou mensagem no dia seguinte, não apareceu online nos horários de sempre, não curtiu mais nada, nem reagiu. E isso ele não esperava. Ele estava acostumado com mulheres que voltam, com a porta entreaberta, com aquela chance de retomar, mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse aos pedaços. Mas agora ele só sente a ausência, não só de corpo, mas da presença emocional que ela carregava quando ainda se importava. Porque ela não era qualquer uma. Ela enxergava detalhes que ninguém via, sentia as entrelinhas, percebia o tom, o ritmo, a hesitação nas palavras dele. E por um tempo, ele gostou disso, porque era gostoso ser visto de verdade, até que passou a se sentir exposto, incomodado, porque ela via também o que ele não queria mostrar. As incoerências, as desculpas, as fugas. Aquela mulher não se contentava com o superficial, e ele, mesmo sem admitir, não estava pronto para tanta profundidade. Então recuou. Começou a testar os limites dela, a oferecer menos, a sumir por dias, a dizer frases vagas, esperando que ela fosse correr atrás. Mas ela não correu. Ela se recolheu, não para manipular, mas para se proteger, porque amar para ela era coisa séria. E quando percebeu que ele não lidava com seriedade com o que ela oferecia, não viu mais sentido em continuar presente. Ela não bateu a porta, não fez cena. Ela só parou de se doar para quem não sabia receber. E foi aí que ele sentiu a queda. No começo tentou manter o orgulho, inventou distrações, preencheu o vazio com outras conversas, com outras presenças. Mas nenhuma era como ela, porque ela não estava ali para ser decorativa. Ela era intensidade, profundidade, verdade. E esse tipo de mulher, quando se vai, deixa silêncio onde antes existia conexão. É nesse ponto que o ego dele começa a tremer, porque o silêncio dela não é comum, não é daqueles que esperam resposta, é definitivo. Carl Jung dizia que o que negamos dentro de nós nos controla, e ele passou a vida negando a necessidade de ser validado por alguém. Achava que bastava ser desejado, elogiado, notado, mas agora, com o silêncio dela, ele percebe. Não era só desejo que ele precisava, era respeito, admirar alguém que o enxergasse por dentro e ainda assim quisesse ficar. E agora que ela se foi, ele sente que perdeu algo raro. Ela não era só bonita, diferente, interessante. Ela era uma dessas almas que trazem espelho, que mostram a verdade sem dizer uma palavra. E ele não estava pronto para lidar com o reflexo. Ela via a criança assustada por trás do homem confiante. Via o medo de se envolver, a dificuldade de se entregar, as tentativas de fingir indiferença, mesmo quando os olhos dele tremiam. Agora que ela não está mais, tudo isso volta, mas sem ela para acolher, sem ela para acalmar,
sem ela para traduzir. E é aí que ele sente o que antes negava: o medo de não ser suficiente, o medo de não encontrar outra mulher que enxergue e aceite, o medo de dessa vez ter perdido algo que não se recupera com flores nem promessas, porque ela não se movia por palavras, ela se movia por verdade. E quando sentiu que a dele era instável, partiu. Homem nenhum gosta de sentir que perdeu o controle da narrativa, mas o pior para ele não é a perda, é perceber que ela não precisa mais dele para continuar bem. Ela não desabou, não ficou implorando atenção, não virou sombra de si mesma. Ela floresceu, longe dele. E isso não se perdoa fácil, porque o ego masculino, quando confrontado com a força emocional de uma mulher que já não precisa ser escolhida, entra em crise. Ela não precisa provar mais nada. Ele agora sente que precisa provar tudo, mas ela não está mais lá para assistir. A dor dele não tem mais plateia, e é por isso que a ausência dela pesa tanto. Não é só saudade, é a vergonha interna de ter subestimado alguém que só queria ser amada com presença. E o que mais dói não é ela ter ido embora, é saber que foi ele quem a empurrou com a própria ausência, e que agora não há mais retorno, porque a mulher que se escolhe fecha portas por dentro, e por mais que ele bata, tente, grite, provoque, ela não ouve mais com o coração, ela só escuta com a consciência, e a consciência sabe o que não merece mais. Ela não fala sobre isso, não posta indiretas, não avisa que está mudando, mas algo nela muda de lugar. As prioridades dela não incluem mais tentar ser compreendida. Não há mais espaço para justificativas longas, para conversas que terminam no mesmo lugar, para sentimentos que só ela sustenta. Ela simplesmente começa a existir com mais presença, para si. E quem sempre foi alimentado pelas migalhas da atenção dela, sente a fome. Ela já não pergunta se ele está bem, não espera a resposta, não convida mais, não reage. E tudo isso acontece de forma tão suave, tão silenciosa, que ele demora a perceber. Mas percebe. Percebe quando ela passa mais tempo em silêncio do que em desculpas. Quando os olhos dela não pedem mais acolhimento. Quando o corpo dela não se encolhe mais ao lado dele. Ela ainda é a mesma, mas está em outra frequência. E isso é desconcertante, porque o ego dele estava acostumado a ser o centro de tudo, do drama, da carência, da emoção, da entrega. Mas agora, ele vê que era apenas um pedaço da história dela, uma parte pequena num universo que ela mesma reconstruiu. Carl Jung dizia que a transformação verdadeira começa quando a mulher volta a ouvir a própria alma, e essa mulher já não ouve o ruído externo. Ela não se move mais pelo medo de perder alguém. Ela se move pela clareza de quem não quer mais perder a si mesma. Ele pode estar ao lado dela e ainda assim se sentir distante, porque ela não o alimenta mais com a antiga urgência de agradar. Ela não tenta mais encaixar os dois, não negocia mais o próprio valor para caber nas ideias dele de como uma mulher deveria ser. E isso, para um homem que vivia da validação dela, é como um choque emocional. Ele tenta repetir os velhos gestos, mas eles não funcionam mais. As palavras dele não têm o mesmo efeito. O toque não causa mais arrepio. A ausência dele não provoca mais desespero. Ela agora tem paz. E essa paz não depende dele. Ela ri diferente, se arruma para ela, sai com outra energia, fica sozinha sem parecer solitária. E de repente ele entende. Ela está vivendo uma vida que ele não controla mais. Não porque ela quer feri-lo, mas porque ela cansou de se ferir tentando salvá-lo. E isso, para o ego dele, é o maior golpe, porque ela não está fazendo isso por outro homem. Não há ninguém no lugar dele. Há apenas ela, inteira, presente, reconectada com quem sempre foi antes de ser moldada por expectativas alheias. E isso o desestabiliza, porque não há ninguém para culpar. Não há traumas novos para citar. Não há falas duras. Há apenas uma ausência de necessidade. Ela não precisa mais dele, e o homem que foi criado para ser necessário
se perde nesse tipo de vazio, porque o ego masculino gosta de se sentir essencial, gosta de saber que ainda mexe, que ainda provoca, que ainda pode bagunçar o emocional dela com um simples gesto. Mas agora, ele se tornou irrelevante. Ela não se vinga, ela floresce, e quem não sabe lidar com isso, tenta diminuir, ironizar, acusar, mas nada pega mais nela, porque ela não está reagindo, ela está evoluindo. E essa evolução, silenciosa e firme, o confronta com tudo o que ele ainda não quis ser. Ela não diz isso, mas o corpo dela revela. Já não é mais um território de espera. A mente dela não gira mais em torno de quando ele vai mudar. Agora gira em torno de o que eu posso fazer por mim que me leve mais longe. E essa mulher, que um dia já se encolheu para caber na vida de alguém, agora se expande. Ela entende que merecia mais. E não mais dele, mais dela. Mais presença, mais amor próprio, mais propósito, mais paz. Ele a vê, talvez tarde demais, e só então percebe que todo o jogo que ele jogava era medo disfarçado. Medo de se entregar, medo de ser visto, medo de não ser suficiente. E ela agora já não está ali para acolher esse medo, porque ela cansou de ser abrigo de quem não quer crescer. A postura dela não é fria, é curada, e é exatamente por isso que ele não consegue mais tocá-la. Porque para tocar essa mulher, agora seria preciso estar inteiro, e ele ainda está em pedaços. Ela não está ocupada tentando provar nada. Ela não quer ser vista como a mulher forte, nem como a que superou. Ela só não quer mais carregar o peso de relações que puxam para baixo. Agora o passo dela é leve, porque não está arrastando ninguém. E isso, ninguém entende de imediato. Parece sutil, mas quem convivia com a antiga versão dela sente a diferença. Ela já não se atrasa para encontros com quem nunca chegava no horário emocional. Já não cancela seus planos para caber no espaço de alguém que só a chamava na última hora. Ela entendeu que o amor que desequilibra não é amor, é apego, é medo de estar só, é carência disfarçada de romantismo. E ela não quer mais isso. Ela quer troca, presença, consistência. Quer quem fique quando o encanto inicial passa. E ele sente que não é mais capaz de oferecer isso. Porque no fundo, nunca teve que oferecer. Estava acostumado a apenas ser e deixar que ela fizesse o resto. Mas agora, ela não entrega mais o resto. Não preenche o espaço do outro. Não tenta mais compensar o que falta. Ela respeita a falta e vai embora quando percebe que está doando mais do que recebe. Isso o desnorteia, porque a imagem que ele tinha dela, da mulher apaixonada, sensível, disposta a tudo, não existe mais. O que existe agora é uma mulher inteira que ainda sente, mas não implora, que ainda deseja, mas não aceita menos, que ainda ama, mas não se abandona por isso. E essa mulher ele não sabe como alcançar, porque para alcançá-la, ele teria que descer do pedestal onde colocou seu ego. Teria que deixar de lado o jogo, o charme, o roteiro. Teria que ser honesto, teria que ser presente, teria que ser vulnerável. E vulnerabilidade é exatamente o que ele não sabe lidar, porque ela não reage mais ao sarcasmo, não sorri com nervoso diante das ironias. Ela apenas se cala, e o silêncio dela constrange, porque ele revela o vazio entre os dois. Antes, esse espaço era preenchido pelas falas dela, pelas tentativas de resolver tudo, de salvar o vínculo, de manter a conexão. Agora não. Agora, se ele não sustenta, ela não compensa. Se ele se fecha, ela não força. Se ele se esconde, ela não procura. Ela virou a página, mas não com raiva, com amor próprio. E esse tipo de adeus é o que mais dói, porque não tem escândalo, não tem drama, não tem aviso. Só tem uma ausência limpa, sem barulho, sem retorno. Ela estava ali, e depois não estava mais, mas deixou uma marca. Porque o tipo de mulher que vê você inteiro, mesmo quando você só mostra a metade, não é esquecida. Ele pode tentar se distrair, procurar outra presença,
testar outros corpos, outras vozes, outros olhos, mas nada tem o mesmo impacto de alguém que te viu por dentro, porque a lembrança dela não está nas roupas, nas palavras ou nas cenas, está nas entrelinhas, nos gestos que ela fazia sem cobrar, no cuidado que ela dava sem exigir, no jeito como ela sabia o que ele sentia, mesmo quando ele não dizia. E agora que ela se foi, ele sente que está falando sozinho, porque ninguém mais entende o silêncio dele como ela entendia. Ele percebe que aquela mulher fazia parte de um processo que ele não valorizou. E o que mais dói é saber que agora ele teria que ser um outro homem para estar com ela. Mas já não há mais tempo, porque ela não espera mais ninguém crescer. Ela cresceu, e quem quiser caminhar com ela vai ter que estar no mesmo nível, não de aparência, não de status, mas de consciência. Essa mulher, que antes se dobrava para manter vínculos, agora se ergue. E os vínculos que não sabem o que fazer com essa nova versão dela se rompem, sem briga, sem trauma. Ela não precisa mais disso. Ela só precisa continuar em paz. Ela não fez isso para chamar atenção. Mas agora, todos percebem. Onde ela entra, algo muda. Não porque ela fala alto, mas porque ela não precisa mais dizer nada. O corpo dela transmite outra coisa. Uma segurança que não precisa ser confirmada. Uma paz que não se curva. Uma presença que preenche, sem depender de ninguém. Ela não exige ser aceita. E, ironicamente, é justamente isso que faz com que todos a notem. Porque o que mais chama a atenção hoje é uma mulher que já não se preocupa em ser validada. Ela caminha leve, mas firme. Não precisa se explicar. Não espera ser compreendida. Ela apenas está, inteira, presente, centrada. E quem ainda vive à base de jogos emocionais não consegue mais brincar perto dela. Não porque ela confronta, mas porque ela não participa. Ela não provoca, não compete, não disputa, mas basta um olhar dela para o ambiente se alinhar. Homens inseguros se inquietam, homens conscientes se aproximam. E ele, aquele que achou que podia voltar quando quisesse, não encontra mais espaço, porque agora ela não está mais no mesmo lugar. Ela se reergueu tanto que ele teria que evoluir demais só para alcançar onde ela está. E o pior é que ele sabe disso. Sabe que não pode mais tocá-la com as mesmas frases, com os mesmos hábitos, com a mesma ausência disfarçada de presença. Ela não é mais atingida por pouco, nem seduzida por promessas. Ela quer presença, olho no olho, palavra firme, energia limpa. E tudo isso só pode vir de quem já não precisa vencer para amar. Essa mulher virou a página com tanta maturidade que até quem não teve maturidade com ela ficou em silêncio, porque ela não cobrou nada, não exigiu nada, não voltou para mostrar o que perdeu. Ela não joga mais nesse time. Agora, ela joga só com o que soma. E é exatamente isso que a torna perigosa para quem nunca a levou a sério. Carl Jung dizia que quando uma mulher encontra o próprio centro, tudo que não vibra na mesma frequência dela começa a se afastar naturalmente. Ela não expulsa ninguém. É a frequência que filtra. E isso é a coisa mais poderosa que alguém pode aprender. Não é sobre força, é sobre energia. A energia dela não se abaixa mais para caber na expectativa de ninguém. Ela já não se esforça mais para parecer aceitável, nem tenta mais ser a certa para alguém confuso. Agora ela é só ela, e é exatamente por isso que ninguém mais a esquece. Ela não carrega o peso de provar valor. Ela não insiste em abrir portas que se fecharam. Ela simplesmente caminha. E a própria caminhada mostra o quanto ela se libertou. E os que a perderam, agora a procuram, mas já não encontram a mesma versão. Ela mudou. E mudou de verdade. Não com mágoa, com consciência. E isso muda tudo, porque essa mulher não tem mais medo de estar só. Não sente mais necessidade de preencher silêncio com companhia vazia. Ela se encontra no próprio espaço, se sustenta no próprio ritmo, se nutre com o que sente, não com o que falta. E o que antes era visto como difícil demais,
agora é percebido como raro. Aquela intensidade que incomodava, agora é desejada. A profundidade que assustava, agora é admirada. Mas já não está mais disponível para qualquer um, porque o que ela viveu, ensinou, e o que ela aprendeu, ninguém mais pode tirar. Ela aprendeu a ouvir o próprio corpo quando algo aperta. Aprendeu a confiar no próprio silêncio quando algo não encaixa. Aprendeu a sair sem precisar dizer tudo, porque quem precisa de explicação demais nunca ouviu de verdade. E ela não está mais tentando convencer ninguém. Ela não quer mais ser compreendida por quem não tem profundidade. Não quer mais se doar para quem não tem consistência. Ela quer o real, o presente, o inteiro. E quem não sabe dar isso, vai se sentir pequeno perto dela. Não porque ela humilha, mas porque ela não se diminui. E quando uma mulher para de se diminuir, o mundo inteiro se reorganiza. Alguns se afastam, outros se aproximam. E todos, sem exceção, anotam. Homem nenhum ignora uma mulher que já não precisa ser desejada para se sentir completa. Porque essa mulher, quando entra em um lugar, muda o ar sem fazer força. Ela não volta para provar nada, nem para mostrar o que perdeu. Ela simplesmente não volta. Não por orgulho, mas porque entendeu que o que é real não se afasta com tanta facilidade. Quem se foi, que vá em paz. Quem não ficou, não era para ficar. O tempo ensinou a ela que não é sobre vencer uma discussão, nem sobre ter razão. É sobre manter a própria paz. E manter a própria paz exige coragem. Coragem para deixar ir quem um dia pareceu essencial. Coragem para ficar sozinha até que a própria companhia faça sentido. Coragem para não implorar amor onde só havia vaidade. Ela já não procura sinais de que é desejada. Agora, ela observa se está sendo respeitada. E isso muda tudo. Homem nenhum ignora essa mudança, porque essa mulher não grita mais. Mas tudo nela tem voz. A maneira como ela olha, como ela se retira, como ela não responde mais ao que já cansou, fala mais do que qualquer briga. Ela não quer mais recomeçar algo que sempre termina no mesmo lugar. Não quer mais salvar vínculos que exigem que ela se abandone para continuar. Ela agora só continua onde há reciprocidade, onde o afeto é simples, onde a presença é verdadeira, onde o amor não dói mais do que cura. Ela se tornou um espaço limpo por dentro. E quem carrega bagunça se incomoda. Ela não aceita mais a presença de quem precisa ser implorado, porque quem quer ficar, fica com alma, não com desculpas, não com promessas, com presença. E ele, o homem que achava que poderia voltar quando quisesse, agora percebe que o tempo também fecha portas. Ela não é má, só não está mais disponível. O amor dela ainda existe, mas não está mais solto, procurando onde encaixar. Está guardado, direcionado, consciente. Quem quiser receber, precisa saber cuidar. E saber cuidar não é sobre palavras doces, é sobre constância, é sobre o que se faz quando ninguém está vendo, é sobre não deixar dúvidas na mente de quem ama com o coração inteiro. Essa mulher entendeu que seu valor não está no quanto se entrega, mas no quanto se respeita. E o respeito que agora exige é o mesmo que ela aprendeu a dar para si mesma. Ela não teme mais a solidão, porque descobriu que a solidão que vem depois da verdade é leve. Pior era a solidão de estar com alguém que a fazia se sentir errada por sentir demais. Agora ela sente, mas não carrega. Ama, mas não mendiga. Deseja, mas não insiste. O tempo fez dela uma mulher que já não busca, mas atrai. Porque quem não exige, impõe. E essa postura toca fundo em qualquer homem que ainda tenta ser lembrado por causar confusão. Ela não foi embora para que sentissem sua falta. Ela foi embora para se reencontrar. E quem sente sua falta agora, sente porque perdeu algo que talvez nunca tenha merecido de verdade. Ela não está mais onde a confundiam, onde a tratavam como demais, onde precisavam que ela se diminuísse para ser amada. Agora ela é inteira.
E só quem suporta a inteireza dela fica. Jung dizia que a individuação é o processo pelo qual a pessoa se torna aquilo que realmente é. E essa mulher se tornou. Ela não é mais o que esperavam, nem o que moldaram, nem o que aceitaram quando era conveniente. Ela é o que sempre foi, só que agora sem culpa. E isso, nenhum homem imaturo consegue ignorar, porque o ego dele ainda quer o controle. Mas o coração dele, no fundo, sabe, ela foi a única que viu o que ele era, e ainda assim ficou, até não aguentar mais. E quando ela foi embora, foi com dignidade. E o silêncio dela se tornou o maior espelho, o maior ensinamento, o maior lembrete de que o amor não é sobre ser necessário, é sobre ser escolhido. E ela só escolhe agora o que a escolhe também. Quem quiser estar perto dela, que aprenda a lidar com essa verdade. Porque quem tenta manipular, perde. Quem tenta dominar, assusta. E quem tenta jogar, cai sozinho no próprio jogo. Porque mulher como ela não se dobra. Se ela chora, não é por fraqueza, é por transbordo. Se ela se cala, não é por covardia, é por sabedoria. Se ela parte, não é para provocar, é porque entendeu que não precisa mais ficar onde ninguém sabe recebê-la. Ela não se vinga, ela segue, e é isso que a torna inesquecível. Ah, e se esse conteúdo ressoar com você, se te fizer sentir algo que você nem sabia que precisava sentir, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui, a gente não fala de empoderamento vazio, a gente fala de alma, e alma não mente.